tanto sofrimento em família é justificado. Eu acho que principalmente pelas questões comportamentais emitidas por essa criança que te deixa em vigilância 24 horas. Ou seja, é uma dedicação total. E eu acho que essa questão comportamental é o que mais desestrutura a família. Você concorda comigo ou não? Com certeza, com certeza. Uma coisa que me preocupa muito e que eu experimentei na carne, hoje eu vejo assim, muitas colegas, muitas amigas das clínicas onde eu levo os meus filhos, eu já levei. Às vezes a gente vê casamentos que se acabam, né? Às vezes situações, eu tenho mesmo assim, concretamente, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que também tem a mesma situação que eu, tem um filho mais velho que é típico, e depois ela teve 2 com autismo, e assim, a gente vê a situação desse filho mais velho, que hoje é bem revoltado, que não aceita, né, que não quer nem pensar em casar, porque não quer autismo mais na vida. Então, são situações muito concretas e que, assim, como eu coloquei para a Andréia, né, eu me preocupo muito com isso, porque eu experimento isso na carne, né, e eu acho que quanto mais a gente puder compartilhar as experiências para poder ajudar nessas situações, que são situações difíceis de lidar, mas que a gente precisa pensar nisso, precisa pensar na importância de ter o outro, na importância de cuidar desse filho que é típico, né? Então, são algumas questões aí bem concretas, né? Eu digo para você que no começo, quando a gente teve o diagnóstico do João Augusto, eu, primeiro, como eu te falei, a gente passou por essa dificuldade na questão dele ter nascido prematuro e tudo. Então, sempre quando ele teve aquela dificuldade no desenvolvimento, né, no começo, a gente sempre achou por conta da prematuridade, né? E quando finalmente ele estava já com 5 anos, quando veio o diagnóstico do autismo, né? Você vê que eu, como professora, enfim, eu trabalhava como professora de português na época, meu marido psicólogo, e a gente nunca nem pensou na possibilidade do autismo. Eu nem, na verdade, eu nem sabia disso na época, né? E quando veio o diagnóstico, uma coisa aconteceu com a gente. Num primeiro momento, o meu marido, ele veio com a pergunta, mas por que será? De quem que veio isso, né? Será que veio da minha família, veio da sua? De onde é que veio esse negócio do autismo, né? E assim, eu vi nisso aí, graças a Deus, a gente tem a nossa fé, eu sou católica, meu marido também, a gente participa de um grupo há muitos anos, e assim, eu entendo isso como obra de Deus na nossa vida, porque nesse momento, eu vi nessa pergunta uma pegadinha, sabe? Uma coisa de pensar assim, meu Deus, mas será que é importante mesmo a gente começar a futucar nisso, a fuçar nisso? De onde é que veio? De quem é a culpa? Se é de mim ou se é dele? Né? Se existe culpa, né? Ou se existe culpa, isso. Quando a gente trabalha com a culpa, fica muito pesado, não fica? Isso, fica muito pesado, exatamente. Então, assim, eu evitei muito no começo, sabe? Eu falei assim, meu bem, ó, a gente não vai fazer isso, a gente vai focar, se é o autismo que nosso filho tem, então vamos procurar estudar, vamos procurar conhecer o que é isso, vamos saber o que a gente pode fazer para ajudar o nosso filho. Né? Porque ele é nosso filho, eu amo ele, você ama também, né? Então vamos fazer o que a gente puder nesse amor que a gente tem por ele para ajudar o nosso filho a se desenvolver. Então, assim, no começo os médicos pediam alguns exames, né? Que eram exames muito humilhantes, né? Por exemplo, espermograma, né? Coisas assim que são muito humilhantes para o casal. E aí eu perguntei, eu falei, isso, invasivos demais. E eu falei assim, doutor, o senhor me responde, qual é o objetivo desse exame? Aí ele falou assim, olha, o objetivo é a gente detectar, né, na sua linha genética e tudo, onde é que está a falha na questão do DNA, e a gente vai ter certeza se você pode ter outros filhos também com autismo. Eu falei, doutor, isso eu já sei, isso eu já tenho, né, então é só para isso? Então a gente não vai fazer esses exames não, né, então foi uma opção nossa, né, eu sei que tem toda a questão científica, que é importante e tudo, mas no momento eu não achei que isso fosse interessante para nós dois. Porque assim, eu acho que esse é o grande problema, né?
Muitas vezes o casal começa nessa culpa, a culpa é minha, a culpa é sua. Eu vejo isso acontecer muito, que é o que você falou, né? Não existe essa questão da culpa, né? Não é isso, não é por esse lado que a gente tem que ir. E assim, nesse momento, quando se entra nisso aí, começam mágoas muito profundas, né? Às vezes o que sai da boca são palavras que doem profundamente no coração, né? Muitas vezes um até consegue suportar, mas o outro não consegue suportar essa ideia da culpa, né? Então, assim, nesse momento eu descartei isso, falei, não, vamos, a coisa que nos ajudou foi principalmente a mim, né? Foi estudar, procurar saber o que era aquela síndrome, né? Focar principalmente nos exemplos que eu tinha e que a gente tem aqui em Brasília, em outros lugares, no exterior, de pessoas que eram muito severas e que conseguiram se desenvolver, né? Então, isso sempre me ajudou a lutar, a nunca desistir, por exemplo, do meu filho, né? Como eu coloquei lá na live, foram 2 anos de trabalho para ele aprender a fazer cocô no vaso. Mas eu agradeço a Deus, porque nesses 2 anos, o que me sustentou, a mim e ao meu marido, foi focar nessa meta, que é o quê? Se aquela pessoa ali, aquela pessoa com autismo, que era muito mais severa que o meu filho, conseguiu, então meu filho vai conseguir também. Então não vou desistir, não. E esse é um detalhe muito importante quando a gente fala da pessoa dentro do autismo. E eu acho, Graça, que não é só... Eu acho que desde o leve até o severo, independente do nível, do grau. Porque o autista, ele exige essa perseverança sua. Se nós não estivermos dispostos a insistir e a organizar esses objetivos, nós nos perdemos na desorganização deles. Exato. E eles trazem comportamento e trazem situações que nos desestruturam. Mas se a gente tem um foco, igual você falou, ao longo desses anos também, mais de 25 anos dentro do transtorno do espectro autista, observando e acompanhando, eu já vi milagres, verdadeiros milagres acontecendo. Então, por isso que eu acredito muito. Até o nome do canal é acreditar nesse sentido, de acreditar, mas só que precisa de uma perseverança muito grande desses pais e dessa família. Dependendo da situação, uma clínica não resolve as questões comportamentais, porque tem que ser em loco, na hora, no foco. Ele aprende a obedecer o terapeuta, mas não obedece a família, né? Por quê? Porque não tem esse foco que você está colocando. Quando esse foco vem, quando o objetivo está traçado, eu acho que a coisa realmente ela tende a acontecer, sim. Quando a gente organiza, independente da terapia que os pais estejam, que a criança esteja acontecendo, é necessário, gente, essa organização. É necessário foco e objetivo, um de cada vez, até que a coisa realmente se estruture e essa criança caminhe. Então, eu preciso traçar objetivos claros, simples, para que eles possam ser alcançados e assim a gente perceber os resultados. Que se a gente juntar um monte de objetivo e não for persistente, a gente se perde. Eu digo isso como terapeuta, eu gosto sempre de estar avaliando no sentido de o que eu quero, qual é o meu próximo objetivo, onde eu preciso focar. Provoca uma questão ainda mais séria, porque às vezes nem sempre esse marido compreende, às vezes nem sempre essa esposa compreende, e aí vem os desajustes, né? Ou, às vezes um faz, o outro não quer fazer. E aí esse contexto familiar se desorganiza muito. Por quê? Porque precisa de um padrão de funcionamento, infelizmente. Tem gente que já virou para mim e falou assim, você acha que eu vou transformar a minha casa numa clínica? Não é transformar a casa numa clínica, mas é trazer o que é necessário para aquele momento, para aquela pessoa. Quando nós falamos de autismo, nós falamos principalmente de questões comportamentais. E o que mais altera um contexto familiar é a desorganização da rotina dessa família como um todo. Mas eu estava falando para vocês que no começo, quando a gente teve o diagnóstico, eu também passei pelo meu momento de luto, né? E assim, eu queria falar muito disso, porque tem muitas, eu tenho muitas companheiras de lida no autismo, que tem, às vezes acha que falar no momento que você está triste ou que você teve um impacto com o diagnóstico é demonstrar fraqueza, né? E isso não é demonstrar fraqueza, isso é você mostrar o quê? Que
né, realmente você sente aquilo, mas faz parte também você poder um pouco chorar, né? Você poder um pouco pensar. No começo eu pensei assim, eu falei, nossa, puxa vida, meu filho vai depender de minha vida toda, e chorei e tudo. Só que, como professora, como eu falei, não, peraí, deixa eu conhecer um pouco esse negócio do autismo. E quando eu comecei a ler, quando eu comecei a ver outros exemplos, né? Quando eu comecei a ler livros de pessoas com autismo, o que elas falavam, de como que elas entendiam o mundo, eu falei, não, peraí, tem muito mais coisa por trás disso aí, então vamos trabalhar, vamos estudar mais, vamos correr atrás. E isso me impulsionou, impulsionou meu marido também. Né? Então, assim, eu acho que é importante também a gente respeitar esse momento de luto, né? E nesse momento, você falou uma coisa muito importante aí. Nesse momento, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Né? Eu tive uma psicóloga que me ajudou demais, foi a primeira pessoa que conversou comigo e falou assim, Graça, autismo não é assim não. E aí ela começou a me mostrar exemplos de como trabalhar, material, né? E foi me ensinando, ela foi ensinando, foi fazendo junto comigo, com o meu filho. Eu comecei a ver que o meu filho, que era uma criança que com 5 anos de idade não conseguia fazer nem aqueles brinquedos básicos de encaixe, ele não conseguia. E aí eu comecei a ver que com o trabalho que ela foi fazendo, meu filho começou, sabe? Então, assim, que alegria ver que a coisa podia acontecer, que ele podia se desenvolver. Quando eu vi meu filho montar o primeiro quebra-cabeça, quando eu vi ele fazer o primeiro pareamento, né, que ela foi muito inteligente, ela falou assim, não, peraí, a gente tem que pegar o foco de interesse dele. E ele gostava muito dos carrinhos, do Relâmpago McQueen, né? E ela fez o primeiro pareamento que ela fez. Ela preparou um materialzinho plastificado para ele parear o carrinho do Relâmpago McQueen com o carrinho do Relâmpago McQueen. E ele conseguiu fazer. Gente, que alegria aquilo, sabe? E eu falei, meu Deus, então tem um caminho, né? Então, assim, quando eu vi o meu filho montando o nome dele com as letrinhas, ele não sabe escrever ainda, mas ele monta o nome dele. Então, ele identifica o nome dele, a ficha do nome dele. Então, essas coisas foram me animando, eu fui vendo que realmente tem um caminho, que tem uma forma, né? Então, assim, foi muito importante a presença dessas pessoas, dos terapeutas, dos professores que caminharam junto comigo. Eu falo isso muito para os pais, eu falo, gente, se a gente não sabe, às vezes o professor também não sabe, então vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto. Se o professor propõe uma coisa, se o terapeuta propõe uma coisa, vamos fazer junto, né? Vamos fazer unido, todo mundo pelo bem da criança, pelo bem do seu filho. Então, assim, isso tudo me ajudou muito. Eu lembro muito de um dia que eu estava, porque eu fazia todos os dias, essa psicóloga, ela me orientou na época, né? A fazer os exercícios com o João Augusto, e eu fazia todos os dias, eu fazia meia hora, 40 minutos de exercício com ele. E aí o meu marido gravava para poder mandar para ela. E aí um dia ele falou assim, nossa, Graça, ele está conseguindo mesmo, né? Ele está fazendo. Então, assim, vi a alegria nos olhos dele. Então, isso animava a gente, falava, não, a gente tem que continuar, né? Então, assim, foi muito importante o apoio também dessas pessoas, né? Que nos ajudaram, que nos mostraram um caminho, né? Indicaram cursos, né? Para fazer, para a gente poder conhecer. Agora eu estou de olho no curso de vocês, viu? Vai ser o meu próprio. Agora, essa é uma outra característica também dos pais, das pessoas com autismo. É uma característica que eu acho os pais muito perseverantes a nível de conhecimento. E é preciso, porque você está lidando com comportamento, e a gente geralmente não estuda comportamento. E para trabalhar com os meninos, a gente precisa entender de comportamento. E aí é muito legal o que você está colocando, e enquanto você ia falando, eu fui pensando numa palavra. Dó, pena. São duas palavras que, gente, ingessa a criança de uma forma, você tira dela o potencial que ela tem, quando você acredita que ela não é capaz. Porque o dó e a pena, a gente só sente daquele que não consegue. Concorda, Graça? Concordo plenamente. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa, assim, você tocou nesse ponto aí. Outra coisa que machuca muito quando a gente tem o diagnóstico de autismo na família
é quando você encontra pessoas ao seu redor, não estou falando de quem está do meu lado, por exemplo, o meu marido, mas às vezes as famílias da família próxima, os irmãos, os tios, o pai, a mãe, que é o avô e a avó, e que chegam para você e falam assim, ai, que dó, né? Que pena, né? Por que será que isso aconteceu com você, né? Você é uma pessoa tão inteligente, né? Tão estudada. Por quê? Por que será que isso aconteceu, né? Então, isso também são coisas que, às vezes, fazem com que a gente se entristeça. Porque, querendo ou não, todo mundo, quando tem um filho, tem um projeto para esse filho. Não adianta. Isso é uma coisa que é do homem, é da gente, né? Então, espera que ele faça mais do que nós, né? Eu acho que a perspectiva sempre do filho é essa, né? Eu não consegui fazer, mas ele vai conseguir. E a gente deposita muito isso nos filhos. Isso. E aí, assim, quando você... Isso tudo, né? Eu entendi quando eu tive o diagnóstico do meu João Augusto, como eu te disse, para mim, o meu ponto seguro é a fé, né? A gente participa na igreja, e isso me ajuda e ajuda muito meu marido. Então, eu entendi que eu precisava colocar esse meu projeto de filho no chão e entrar no projeto de Deus, entrar de cabeça, sabe? Sem questionar. E isso me ajudou demais, porque assim, Deus não tem que me dar explicação, né? Então, assim, isso na minha cabeça, eu entendo assim. Então, isso me ajudou a sair disso que você está falando aí, da questão de que pena, que dó. Eu pensar, não, por quê? Por que não pode ser na minha vida? Né? Se ele escolheu ser na minha vida, esse diagnóstico de autismo, então ele tem um propósito, e ele está comigo. Então, se ele está comigo, vamos embora, vamos entrar, sabe? Para parar de ficar pensando exatamente nessa questão da pena, da dó, da culpa, né? Sair disso e focar nas potencialidades, né, nas capacidades, focar nisso e ir para frente, né? Então, assim, eu falo sempre para os professores, né, quando eu dou o curso de formação, né, para os meus outros colegas, falo, gente, para de ficar focando no que o menino não dá conta de fazer, né? Começa a ter alegria pelo que ele dá conta de fazer. Hoje mesmo eu estava gravando na hora do almoço, né? Depois eu vou colocar lá no meu Instagram. A minha Suzana lavando louça, né, lavando prato, né, eu introduzindo com ela as habilidades de vida diária. Você vê que gracinha. Isso é aprendizagem, né, Graça? As pessoas tendem a acreditar que a única aprendizagem que existe é a conteudista, é a de escola. E, na verdade, a gente tem que lidar com os meninos com todas as aprendizagens que no todo, né? De maneira geral, para que eles tenham... Eu penso muito, acho que primeiro qualidade de vida, depois as outras coisas. Ter qualidade de vida, estar bem consigo mesmo. E só dando... Quando a gente fala de dó e a gente fala de pena, a gente tira a força dessa criança. Isso. E tira a força desse adulto também, né? Dessa tira a nossa força, tira a nossa força. Né? Isso que você está falando. E assim, os meninos são muito fortes, porque aqui o que eles gastam de energia para fazer o que faz, eles gastam muita energia. Então, eles não são fracos, como a maioria pensa, né, nesse momento. A gente precisa vê-los como pessoas muito fortes e que tem, como é que se diz, uma batalha realmente aí pela frente, mas que está com a mãe, está com o pai, e aí ele se fortalece mais ainda. E assim, só entende quem está dentro do carro. Né? Eu passo isso muito aqui. Eu tenho a minha família que me dá um apoio. Eu costumo dizer assim, que se não fosse a minha irmã, minhas irmãs aqui, a minha mãe, que são as pessoas que eu confio de deixar os meus filhos, né? Agora o João Augusto, os outros estão ali com a minha irmã, mas o João está com meu marido em casa. Então, assim, mas são as pessoas que me dão suporte. Quando eu preciso, por exemplo, de deixar em algum lugar, é com elas que eu tenho essa confiança. Né? Então, assim, o quanto que é importante elas estarem do meu lado. Mas, como eu estava falando, às vezes, tem alguns comentários, algumas falas, né, que vão lá no fundo do meu coração, né, que magoam. Não é porque elas não me amam, não é porque não. Às vezes elas não estão na mesma situação que eu. Por mais que elas me ajudem, elas não estão 24 horas comigo dentro da minha casa. Né? Eu costumo contar uma historinha que eu até escutei hoje de novo numa formação que eu fiz de manhã, que é assim, diz que a girafa estava dentro da piscina
E aí o macaco chegou e falou assim: oi, amiga girafa, essa piscina é funda? Aí ela fala assim: não, não é funda, olha aqui, ó, tá batendo no meu pescoço, né? Então, quer dizer, na visão dela, a piscina estava tranquila, mas o macaco, né, tinha outra visão. Então, assim, isso para dizer o quê? Que cada um tem o seu foco de visão, né? Então, assim, a gente precisa entender também que às vezes o outro fala porque ele não entende aquilo que você está passando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa falar, né? Então, assim, eu não deixo de falar com caridade, né, com amor para minha mãe, para minha irmã, os momentos em que eles falam alguma coisa que me magoa, sabe? Por quê? Porque isso me ajuda a estar junto deles e a eles também entenderem a minha situação. Então, a gente precisa entender que quem está fora da situação, às vezes fala porque não experimenta o que você está experimentando dentro de casa, não sabe realmente o que você passa, né? Então, é importante a gente falar. Então, às vezes a minha irmã fala assim: o João Augusto não come isso porque você não ensinou ele a comer. E aí eu falo: minha irmã, você sabe o que é seletividade alimentar dentro do autismo? Você já leu sobre isso? Então, vou te explicar o que é. Aí eu vou e sento com ela e explico com carinho o que é, né? Explico para ela que isso não é frescura, né? Que não é porque eu não, né? Não é porque eu não boto no prato do João Augusto, né? Então, assim, e isso, aí depois ela já tem outra visão sobre a coisa. Então, assim, a gente precisa aprender a falar também, né? Sem magoar as pessoas, mas a ensinar as pessoas, ensinar a sociedade a realidade, né, que o nosso filho tem, que é a realidade do autismo. São tantas coisas que as pessoas não sabem. Às vezes eu fico imaginando, assim, eu brinco muito com as coisas que os meus meninos brincam, no sentido de pegar um carrinho, pegar uma coisa, mudar o ângulo de visão. É muito complexo. E uma outra questão também que eu acho que desestrutura muito a família é o alto custo do tratamento, né? Quer dizer, todos voltados para melhora. Isso é algo também que os irmãos observam, mesmo não querendo, né? A coisa tá ali, é do dia a dia. A gente tem situações aqui que a família tem dois, um autista e o outro não. E a gente vê que aquele que não tem o autismo, ele está sendo criado para cuidar daquele que tem o autismo. Eu acho que isso é um peso muito grande, principalmente quando ele é mais novo e que ele já cresce com esse peso, sabendo que é ele que vai cuidar do irmão. Como assim? Você fala isso para o seu filho, você fala isso para sua filha, ao invés de deixar a vida mais leve, deixar a coisa caminhar e batalhar pela independência dessa pessoa, eles ficam procurando estratégias para daqui 30 anos, 40 anos, e aí entra num sofrimento muito grande, entram em muitas terapias, porque se tem algo que tem muita coisa é o autismo, mas ao mesmo tempo que tem um universo, né? O universo autista ele é enorme, mas tem uma singularidade também que é única, porque o que funciona para o meu não funciona para o seu. Eu preciso olhar a individualidade do meu filho, não dá para comprar qualquer... funcionou o remédio com você, vou correr lá atrás e vou buscar aquele remédio. Com os meninos não funcionam nisso. Então, os pais também, eu acho que trabalham com muita expectativa e muita frustração. Porque, às vezes, miram em exemplos que deram certo, mas no filho dele não dá. E aí, a minha menina Helena, ela fala muito isso, né? Ela fala: mãe, se um dia, você vê ela com 12 anos, né? Já fala assim: mas se um dia você morrer e o papai morrer, quem é que vai cuidar do João Augusto? Quem é que vai cuidar da Elisa? Quem é que vai cuidar da Suzana? Eu falei: minha filha, vamos deixar para pensar nisso depois? Porque a gente não sabe, né? Eu não sei quanto tempo que a gente vai viver, então para que eu vou ficar pensando nisso? Né? Eu falo isso muito para ela, né? E realmente eu penso assim, eu acho que a gente tem que viver o hoje, mas eu também tive que aprender isso. Eu falo isso não é porque eu sou, né, boazona, não, é porque eu tive que aprender. Aprender a viver o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Né? Eu não sei de nada, eu não sei do amanhã. Então, eu preciso viver o hoje. Então, eu evito muito falar isso para os meninos. Na verdade, eu nem falo sobre isso para eles, né? Do futuro, de quem vai cuidar de quem, de como é que vai ser. Às vezes eu brinco, né? E falo para eles assim: eu vou ficar velhinho, você vai ter que me carregar no colo, brincando com a Helena, né? A minha filha. Mas esse é um peso muito grande, né? Eu fico tentando me colocar no lugar dela também. Pensar assim, porque quando ela era pequena,
que a gente começou a ter os diagnósticos da Elisa, né, que é a irmã gêmea dela, elas foram sempre muito unidas, muito unidas. Mas é claro que a Elisa, com 3 anos de idade, começou a mostrar, né, os sintomas. A Elisa desenvolveu a fala mais tarde, ela só falava mamãe. Aí depois foi desenvolvendo a fala quando entrou na escola. E uma coisa que me preocupava muito era essa questão de que a Elisa começou a fazer muitas terapias. E as terapias que a Elisa fazia eram legais, porque ela fazia hidroterapia, ela fazia ecoterapia, né, mexia com cavalo, natação, né, quando ela olhava lá nas clínicas, aqueles brinquedos todos, né, que era muita ludicidade. E aí a Helena falava assim, e eu, mamãe? E eu? Falei, caramba, Fica, né? E agora? Tem a complexidade de tudo. E aí, assim, Andréia... Tem muito disso aqui. E aí o que que eu fiz? Eu botei ela para fazer tudo igual, sabe? Então, assim, eu consegui ecoterapia, a Elisa fazia ecoterapia, que é uma terapia com cavalo, e a Helena fazia equitação, no mesmo horário. Então, assim, as duas estavam no cavalo. Aí eu levava os meus meninos numa clínica que é bem longe, que eu gostava muito, né? Mas eu só deixei de levar lá porque era muito longe, lá no Paranoá. E aí, essa clínica só atendia crianças com autismo. E aí eu chamei o dono e falei, escuta, eu estou muito preocupada com a minha menina, Helena. Será que não dá para de vez em quando eu trazer? E você, nem que eu pague por fora, não tem problema. Na hora que a Elisa estiver fazendo a hidroterapia, bota ela para fazer natação junto, né? Porque assim, me preocupava muito essa questão, né? Delas estarem fazendo, porque assim, a Elisa fazendo algumas coisas e a Helena não. E aí, mesmo eu fazendo tudo isso, por várias vezes a Helena já me falou assim, mãe, eu podia tanto ser autista, né? A Helena falava. Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que a gente trabalhe isso, ela percebe que, muitas vezes, a atenção que eu dou... Para você ter uma ideia, a Elisa, ela tem problemas de asma, né? Ela sempre teve, desde cedo, problema de refluxo, desenvolveu a asma e tudo. Até a questão de eu acordar à noite e colocar o nebulizador para a Elisa, a Helena fica observando e fala, poxa, mãe, eu queria tanto também ter que precisar de um remédio, só para a senhora acordar de madrugada e vir me dar o remédio. Então, assim, a gente percebe que, querendo ou não, né, tem esse olhar. E como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha? Eu falo, meu Deus, me dá discernimento, porque eu preciso mostrar para a Helena que, independente da questão dela não ter autismo, ela também é amada, ela também é querida, e ela também é importante para mim, né? Então, assim, o que eu faço sempre? Eu tenho um momento só com ela. Por exemplo, às vezes eu acordo... Pois é. Precisa disso, de sair de casa só com ela, precisa fazer programas só com ela, né? Precisa de outros momentos, porque se você vai para um programa com seu filho, você foca nele e eles ficam de lado. Então, precisa de outros momentos. Eu falo sempre das aulas. Coloca um de manhã, coloca outro à tarde, mais luz, tanta coisa para fazer. Eu falo, mas naquele momento que ele estiver em casa, naquele momento você é dele. Você dá atenção. Isso. E aí, assim, às vezes eu acordo à noite, né? E aí, do nada, eu vou e deito lá na cama da Helena, deito do lado dela. Aí, durmo ali com ela. Aí ela acorda e fala, ai, mãe, a senhora dormiu aqui? Eu falo, eu acordei com medo. Aí eu vim aqui, deitei do seu lado, porque deitar do seu lado é tão bom. E ela adora isso, né? Ela adora. Ela fala como que diz assim, pô, minha mãe tava com medo e eu que fui o porto seguro dela, né? Então, porto seguro dela. E aí você fortalece, né, essa criança. Ao invés de trazer isso fortalece, entendeu? Né? Isso. É muito bom. Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz, né? Sem contar outras coisas, por exemplo, a mesma atenção. Agora mesmo, a gente está na aula online, ela fica até com raiva, Helena. Porque eu faço todos os exercícios com a Elisa, mas eu faço todos os exercícios com ela também, né? Sento do lado dela, olho tudo, olho o caderno, participo da reunião da Elisa, mas participo da reunião dela também, né? Então, assim, é importante, porque da mesma forma como a gente precisa e realmente despende muito mais atenção para a criança que tem autismo, para o filho que tem autismo, o outro também precisa da nossa atenção.
né? Precisa do nosso carinho, precisa a gente mostrar e falar do fundo do nosso coração o quanto que a gente ama ele, porque na verdade a gente ama também, né? Então, não dá para a gente ficar querendo que ele entenda o tempo inteiro que você despende às vezes mais atenção para um do que para outro, né? E às vezes até em algumas questões que não são muito legais, por exemplo, às vezes a gente precisa de ser firme, né? E eu não uso assim na questão da violência, de bater, nada disso, mas eu boto de castigo. E aí, se eu botar um de castigo, eu também acho que isso é importante também, são crianças. Eu digo assim, não coloque o autismo na frente da criança, senão você fica refém do autismo. Aí está seu filho que fez um comportamento inadequado, que fez algo que é errado e que precisa entender que ele só é o pequeno. Né? Então, eu acho que essa ideia de não trazer o autismo, tadinho, aí entra de inovador, tadinho, ele tem autismo, ele não sabe o que ele está fazendo. E eles não são bobos, eles não entendem. Ensinar é você, né? É o contexto que vai ensinar o que é certo e o que é errado. Exatamente. Se você não expressar nenhum sentimento em relação àquele comportamento dele, como que ele vai saber que é errado? Então, às vezes, eu acredito, às vezes não, para mim é sempre, eu acho que a criança precisa dessa clareza, aí entra as rotinas, como a gente conversou, aí entra outras coisas que podem vir a contribuir. Mas se a criança perceber, isso não é só crianças com autismo, não. Qualquer criança que perceber que uma birra vence a mãe, que um choro vence a mãe, a tendência é que isso, né, Graça? Perpetue e continue, é comportamento. Então, eu acho muito importante ter essa clareza, não só com um, mas com os dois. No meu caso é com 5, né? O seu é com 5. É com 5. Uma outra coisa também assim, que eu acho fantástico, né? Não são heroínas, como você disse, são mães. Ana Golias me falou uma coisa na live assim, que eu adorei. Apaixonada por ela. Também sou apaixonada. E ela falou assim pra mim assim, gente, eu choro, viu? Eu choro muito. A choradinha no banheiro não custa nada. Aquele vídeo que ela postou a semana passada, dela trabalhando lá o método, né? E mostrando o filho dela lendo. Legal, cara, que bonito. Sim, lindo demais. E essas mães têm essa garra, são especiais porque a vida as faz especiais, né? Esses meninos, o amor de mãe, né? O amor de mãe, ele é implacável, ele é uma coisa assim fantástica. E eu acho que a mulher, ela tá sempre no checkmate ali, né? No dia a dia. É ela que, apesar de tudo, que faz a mediação, como você diz, eu preciso fazer assim, porque senão eu estou sobrecarregando meu marido, eu preciso fazer assim. Então, essa mãe, ela olha para tudo também de uma maneira que ela vai organizando. Mas eu acho que isso é um dom que Deus deu pra gente, sabia? Eu acho que isso é um dom que Deus deu pra gente mulher. Organizar essas coisas, pensar nesses detalhes. Entendeu? Assim, eu sou muito agradecida a Deus pelo companheiro que ele me deu, meu marido, né? Mas realmente pensar nesses detalhes é coisa comigo mesmo. Não, e assim, eu acho que precisa também, falando disso tudo, família, filho, casa, trabalho, às vezes precisa dar uma escapada, né? Precisa pensar na qualidade de vida, eu acho que na saúde mental desse casal também, que precisa estar preparado. Então, às vezes, deixar esses meninos com alguém para dar uma saída, né? Se afastar um pouco, nem que seja um final de semana, nem que seja uma noite, para dar um respiro, né? Se ficar só naquilo o tempo todo, a relação se desgasta, mas não é só a relação da mãe e do pai do autista, não. Eu acho que qualquer relação que ficar imbricada demais ali e só ver os problemas, não ver os resultados, como você disse, eu sou encantada. Às vezes o pai nem me entende, eu tô lá na sala, o menino me olha, eu, uau, obrigada, você me olhou. Então, assim, a gente movimenta e se alegra com cada coisa mais insignificante para o outro, mas para a gente é importante. Tem um preço enorme na qualidade de vida daquela criança. Então, e quando a gente fala de família, o que você acha disso? Dá para suportar sem escapar? Dá para dar uma escapadinha? Como que você faz? De jeito nenhum. Olha, eu costumo dizer assim, que a gente não pode permitir que o diagnóstico do autismo tire do casal
aquele olhar do primeiro amor, entendeu? Então, assim, é importante a gente relembrar isso, olhar e falar assim, olha, esse é o meu amor, né? O homem que eu escolhi para viver comigo, né? Até o fim da vida. Então, assim, voltar às delicadezas de amor, aquelas brincadeiras de namorado, que às vezes só a gente sabe como é, o carinho no lugar, né? No lugar que o marido gosta. Sei lá, essas coisas não pode perder, não pode perder. Eu confesso a vocês que, às vezes, eu e meu marido, a gente não pode, assim, à noite sair muito, mas de vez em quando eu falo com a minha irmã, dá para cuidar dos meninos aí para a gente poder ir ao cinema, né? E a gente combinou, até foi muito engraçado, a gente fez uma inscrição numa, como é que se diz? Num clube, né? No determinado clube aí, no começo, antes da pandemia. E lá no clube tem uma piscina de hidromassagem maravilhosa. Mas toda vez que a gente vai no clube com os meninos todos, né? Aí a gente não pode ir os dois na piscina de hidromassagem, porque um tem que sempre ficar olhando os meninos. Aí eu já combinei, eu falei, meu bem, vamos fazer o seguinte, quando os meninos forem para a escola, vamos sair só nós dois à tarde, ou dar uma fugidinha e vir para essa piscina de hidromassagem, né? Só nós dois, mas aí veio a pandemia, acabou que a gente ainda não pôde fazer isso. Mas a gente ainda vai fazer, né? Porque vai tudo voltar ao normal. Tá no plano, né? Tem que organizar. Tá no plano, mas isso é importantíssimo, por exemplo, né, vou falar até de coisas íntimas, mas os meninos todos foram dormir. Dormiu todo mundo, tranca o casal no quarto, bota aquela musiquinha que gosta, bebe aquele vinhozinho, namora, né? Porque assim, são coisas, tem que ser na hora que os meninos tudo dormem, né? Isso tem que ser na hora que os meninos dormem, isso mesmo. Isso não pode perder. São os momentos de carinho, de namoro, que o autismo não pode apagar isso da vida do casal, né? De olhar para o marido, de olhar para a esposa e falar, esse é o meu namorado, essa é a minha namorada, né? Isso é muito importante para, assim, para conseguir levar, né? Porque a lida não é fácil, não é brincadeira não, precisa estar um unido ao outro e principalmente um sabendo que o amor, né, aquele amor primeiro não se apagou, né? Eu ainda olho para o meu marido com o mesmo desejo, com o mesmo carinho. Isso é importante, né? Muito importante, muito importante. E uma outra coisa assim que eu acho que acredito que é muito importante é entender os limites um do outro. Né? Assim, quando eu converso com o pai ou com a mãe, tem que fazer isso. Aí a mãe vira ou o pai vira e fala assim, quem vai fazer é eu, porque ela não dá conta. Olha, quem vai fazer sou eu, porque ele não dá conta. Então, eu acho fantástico quando você conhece um casal e isso tá... mas ela tem que fazer porque eu tô fazendo, eu dou conta, porque que ele não dá conta? E aí você começa a mexer com os limites do outro, o outro se sente muito pressionado, sufocado, porque cada um tem uma forma de funcionar, né? Cada um tem uma forma de ser. Cada um tem uma habilidade, né? Tem uma habilidade, né? E todo mundo tem as suas deficiências também. Com certeza. E às vezes exigir determinadas coisas, ou da esposa, ou do esposo, quando um assume e fala, não, eu faço, eu acho lindo, assim, eu acho fantástico. Lourdes, já tive casos aqui que o pai fazia mesinha. Lourdes, ela não dá conta, ela faz tudo errado, que não sei o que, não sei o que. Então eu vou fazer a mesinha. Combinamos que ele faz a mesinha. Em outros momentos ela fala, não, ele não dá conta de fazer a mesinha, ele não sei o que. Então, eu faço a mesinha, você faz isso, eu faço isso, você faz a rotina, dividir, né? Não deixar, não sobrecarregar só um. Uma coisa que eu experimento com meu marido é na hora da correção também. Porque, às vezes, as crianças com autismo, elas não são bobas, né? E elas percebem, às vezes até pelo olhar, pela forma que você fala, ele percebe quem é que vai ceder e quem é que não vai ceder. Não vai. Né? E muitas vezes, assim, eu já vi isso muito, e às vezes isso acontece comigo também, da gente querer super proteger o filho, né? E às vezes num momento que às vezes o pai é mais duro e fala, não, ele vai fazer assim. E aí você, né, às vezes fica até tremendo e fala, meu Deus, né, será que vai dar certo esse negócio? Né? Então, assim, de também ter esse respeito, de respeitar também a autoridade do pai, né? Então, eu faço muito isso.
a Elisa, minha filha Elisa, se ela tem autismo, mas ela é muito esperta, muito desenvolvida. Se o Valci fala determinada coisa para ela, Elisa, faz isso. Mesmo que eu não concorde, lá no fundo do meu coração, eu reforço. Faz, Deixa, então obedece seu depois você pai. conversa com ele, né? Obedece seu pai, vai fazer, tal. Aí, né, ela faz aquele jeito, não fala, meu bem, né, releva. Já fez, eu falo só com ele, né? E aí depois, então, a gente conversa sobre a situação. Mas isso é importante. E isso também reforça o casal, né? O fato da gente saber que um está do lado do outro e um não está contra o outro, né? Isso é muito importante também diante da criança, tanto da criança que tem, né, a síndrome, que tem o autismo, como da que não tem, atípica também, né? Que é bem interessante isso aí. Sim, com certeza. Não, isso é com qualquer criança, né? Ter esse alinhamento de ideias, esse respeito pelo outro é fantástico, em qualquer casal, em qualquer situação.